Nando Moura e o desafio da educação sexual nas escolas adventistas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu decidi trazer para vocês um conteúdo inspirado no youtuber Nando Moura. Para quem não conhece, o Nando Moura é um professor de música que desde 2014, 2015 tem se engajado politicamente nas discussões políticas do Brasil e etc. E faz mais ou menos assim um ano e pouquinho, que eu tenho seguido o Nando Moura e assistido a maioria dos vídeos dele, especialmente o que me atraiu, né, em consumir o conteúdo do Nando foi a firmeza dele em se contrapor ao gado tanto lulista quanto bolsonarista. E apesar então das discordâncias que eu tenho com o Nando Moura em inúmeros aspectos, né, tanto em termos econômicos, quanto em termos políticos, quanto em termos religiosos, quanto em termos musicais e etc., eu aprendi, né, a dar muita risada com a forma espontânea do Nando Moura de narrar as questões e colocar as questões, apesar de os defeitos dele também serem bastante evidentes, né, na grande quantidade de palavrões, às vezes também assim numa discussão meio rasa. O Nando não é o cara assim que se aprofunda muito nas discussões, especialmente de um ponto de vista mais teórico e filosófico, mas é um pouco divertido assistir um pouco das coisas do Nando, tá? E assistindo um dos últimos vídeos dele, ele estava reagindo em relação a uma série que chama The Boys, que eu não conheço, não faço a menor ideia do que seja, mas pelo que eu entendi do que ele estava falando, essa série The Boys é uma série que traz uns elementos pesados em relação a questões de sexualidade, e aí o Nando Moura aproveitou para contar como é que foi assim, um pouco das primeiras experiências dele com algo que a gente poderia chamar de, entre aspas, pornografia, que tem que ver com a experiência dele dentro da escola adventista de Itapecerica, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí no que o Nando tem a nos dizer e daqui a pouco a gente volta para comentar. Dá uma olhada aí. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Com 11 anos de idade, eu consegui, com o maior esquema, colocar uma primeira Playboy em casa. 11 anos de idade. Na escola adventista de Itapecerica da Serra. Minha mãe sempre foi muito estrita com essas coisas, né? A hora que minha mãe ia deixar eu ver Playboy ou coisa do tipo. Mas criança, bicho, é um bicho safado e ruim. Criança vai atrás do negócio. Vai atrás. Se tá lá no canal, sei lá, do Peter, do Ei Nerd, porra, The Boys, o moleque fala assim, pô, tá falando do Naruto, agora The Boys, preciso saber o que é esse The Boys. Vai atrás, meu irmão. E aí, com 11 anos de idade, lá no colégio adventista de Itapecerica da Serra, tinha lá um moleque de 10 anos de idade, que o pai dava Playboy pro moleque ver. Aí o moleque levava pra escola, tá aqui, olha só aqui os priquitos. Até lembro. A primeira Playboy que eu vi era da Adriane Galisteu raspando o priquito, aqui. E tinha nessa Playboy a Simoni também. Você imagina, eu alguns anos atrás, vendo a mulher, o balão mágico é tão danado, o balão mágico é divertido. E agora tá aqui, tá o show tabaco da mulher aqui, porra. O moleque de 11 anos fica doido. E aí, mó esquema, pra pegar esta Playboy, meter no meio dos livros ali de adventista e tudo mais, né? O colégio adventista da Itapecerica da Serra, que minha mãe falou, esta aqui é a melhor educação que tem. Educação rígida, onde os meninos aqui se comportam, né? O caralho, meu irmão, o caralho. Aí coloquei lá a Playboy por dentro dos livros de educação ali, muqueado, minha mãe nem viu, não descobriu porra nenhuma, e tá que é esfolar a pintinha, porra. Aí minha mãe foi descobrir essas putaria quando eu tinha o quê? 14 anos de idade. E aí você fica derrotado, né, meu? Puta que pariu, minha mãe vê uma putaria dessas, que coisa horrível, e eu fazendo isso. O moleque sabe que é errado, mas o moleque faz. Porque os pais não conseguem proteger a criança do mal desse mundo aqui não, cara. Não dá. Tu imagina hoje, onde o moleque pega um celular aqui, cara, pesquisa qualquer coisa, mangusto doido. Pronto, já aparece os mangusto doido. Hoje, as crianças, os moleques, os adolescentes estão à mercê das maiores putarias que você pode imaginar. O que é uma playboyzinha comparada com o que esses moleques podem ver hoje nesses sites aí de pornografia absolutamente pesada? O que é isso aí? Minha mãe não deixava assistir o Jaspion, pô. O Jaspion.
Eu tinha 8 anos, esse Jasper, minha avó ficava, esse Jasper é violento, olha aqui, minha filha, olha o que este menino está vendo, tá aqui esses monstros horrorosos, esse Jasper descendo a peia nele. Ei, você não vai mais assistir o Jasper. Puta que pariu, mãe, eu quero assistir o Jasper. Não vai, é violento demais. Olha hoje, cara. Olha hoje aí. Aí, você olha aí como é que é hoje, né? Como é que funciona. Bom, Nando Moura tem a forma peculiar dele se comunicar, etc. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu acredito que é importante a gente considerar algumas questões aí, que inclusive me fazem lembrar da minha época, não de aluno da escola adventista, porque isso eu nunca fui, mas de professor da escola adventista. Claro, eu fui aluno de colégio adventista na faculdade, né? Mas aí já é um outro clima, né? Um seminário, inclusive, etc. É uma outra situação. Mas, assim, mais criança, tal, eu nunca fui aluno da escola adventista. Mas fui professor. E esse papo do Nando aí me ajudou a lembrar algumas coisas e concatenar algumas ideias aí em relação às questões assim do desafio de se fazer uma educação sexual no contexto da escola adventista. Bom, questões de sexualidade referentes assim à igreja, tanto no ambiente da escola quanto do templo ou de qualquer coisa que tenha que ver com a igreja, é um desafio muito grande por várias razões. Por um lado, você como cristão tem que pressupor que as pessoas são pecadoras, mas por um outro lado, você precisa entender que as pessoas têm experiências diferentes de pecado em relação aos pecados sexuais. Então, às vezes na igreja, você tem pessoas assim que já viveram vidas devassas e pervertidas em contextos sexuais, mas tem o outro lado, tem pessoas virgens, tem pessoas sem muita experiência e que nunca se aprofundaram demais em vícios e transgressões e pecados, nem com pornografia, nem com fornicação, nem com adultério, nem com nada disso. Então, assim, é um pouco complicado você tratar esse tema, além de que a igreja, né, é um ambiente que tem gente mais jovem, gente mais idosa e tudo mais, e um pouco da dificuldade do cristianismo lidar com as questões de sexualidade de uma forma geral também existe no adventismo e também existe na escola adventista. Aí eu me lembro algumas questões assim. Por exemplo, essa coisa da pornografia na escola adventista é um desafio muito grande e não tem que ver com um defeito e um problema da escola em si, mas da realidade humana, né? Por exemplo, quando eu era professor de Bíblia, né, de religião, lá no Camar, em Porto Alegre, da escola adventista, das mais tradicionais e importantes aí do estado do Rio Grande do Sul e etc., se não a mais tradicional e importante, eu dava aula desde, acho que, quinta série até segundo grau, tá? E numa das minhas turmas, se eu não me engano, era sétimo ano, sétima série, ou a oitava série, sei lá, alguma coisa assim. Acho que eles deviam ter ali por volta de uns 14, 13 anos naquela turma. Eu lembro que eu passei uma tarefa e aí algumas pessoas terminaram a tarefa primeiro do que as demais e um dos meninos estava com um celular assim no meio da rodinha de uns 2 ou 3. E eu estava andando assim ao redor dos grupos para ver o que cada um estava fazendo, etc. E quando eu dei uma olhada assim meio de longe, eu vi o menino mostrando assim o celular pro outro e eles dando uma risada assim. Só que eles não perceberam que eu estava numa posição que eu conseguia enxergar, né, a pornografia que um estava mostrando pro outro dentro da sala de aula. Inclusive era no final da aula isso, né? Eu simplesmente falei pro menino que estava com o celular assim para ele me entregar o celular. Entreguei lá na coordenação, e no dia seguinte que eu tinha aula com essa mesma turma, eu entrei na sala de aula, todo mundo sentou, etc e tal, e eu escrevi no quadro assim, bem grande, pornografia. E aí batemos um papo lá sobre esse tema, tá bom? Agora, é basicamente impossível você eliminar as questões de sexualidade, e também nem sei se é o caso a gente eliminar essas questões do ambiente escolar.
o grande desafio, na verdade, não é como fingir que a sexualidade não existe, mas sim como abordá-la de uma perspectiva que possa, de alguma maneira, ajudar no amadurecimento das pessoas, sem banalizar qualquer tipo de pecado, e também sem fingir que as pessoas não sabem nada a respeito de pecados sexuais, porque ainda são muito jovens e tudo mais, né? Como o próprio Nando Moura estava falando aí, explicando a experiência dele, muita gente, né, tem contato com materiais que inclusive podem ser considerados, entre aspas, pornográficos, como revista Playboy, onde tem nudez e etc e tal, desde muito cedo, né? No caso do amiguinho aí do Nando Moura com 10 anos e ele com 11. E aí, bem engraçado o Nando Moura, inclusive, dizendo, né, que ele botava a Playboy no meio dos livros adventistas para poder se masturbar lá depois quando criança, depois quando a mãe dele descobriu, ele ficou envergonhado, e não sei o quê, e que a mãe dele não só jamais permitiria ele ver uma Playboy, como até mesmo coisa assim, que a gente considera bem mais de boa, assim, tipo ver Jaspion, né? Inclusive, nesse ponto eu lembro também de uma outra experiência que eu tive na escola lá do Camar. Acho que essa era uma 5ª série, e eu tinha um HDzinho com vários filmes, e tinha filmes que eu passava na sala de aula da igreja, e eu tinha uma pastinha de filmes, assim, de filme normal, né, secular. E aí eu lembro que eu tava selecionando um filmezinho pra gente passar na turma, e o moleque viu a pasta dos meus filmes seculares e viu a lista, né, dos filmes, e tinha um filminho do X-Men, né. E ele falou assim, professor, vamos ver um pouquinho do filme do X-Men, por favor, mas não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí peguei o filminho do X-Men, coloquei lá no projetor e passei 5 minutos do filme, aí depois eu dei a pausa no filme e fiz uma explicação para eles, né, a respeito da diferença entre Jesus Cristo e os super-heróis, né, que a gente sempre coloca quando a gente faz esse tipo de conteúdo, né, que geralmente os super-heróis do mundo, vamos dizer assim, eles são violentos, os superpoderes deles são usados para violência, etc e tal, e Jesus, ele tem um superpoder diferente, que é o amor, que é o perdão, que é a graça, e aí fiz uma aulinha para eles lá e beleza. No dia seguinte, quando eu tive aula com aquela turma, uma das meninas veio com um bilhetinho no caderninho dela lá da escola, e a mãe dizia assim, pastor Ezequiel, professor de religião, sei lá, não lembro, gostaria de informá-los que a minha filha não assiste esse tipo de filme. Eu falei, opa, desculpa, né? Eu respondi o bilhetinho dela dizendo, olha, eu passei 5 minutinhos num filme a pedido das crianças, expliquei para elas a diferença disso, daquilo, mas obrigado aí pela sua dica e não vou mais passar filmezinho do X-Men aí na escolinha aí para sua filha, tá bom? Mas o fato é, os pais às vezes estão achando que os filhos estão blindados, né, dos conteúdos ou violentos ou sensuais ou etc e tal, e no fim não tem muito como você eliminar essas facetas assim, né, da experiência humana. Porque tem pai que é mais rígido, tem pai que é mais liberal, tem professor que é mais rígido, professor que é mais liberal, e acima de tudo, mais cedo ou mais tarde, as crianças vão ter curiosidade e vão ter algum tipo de contato com materiais ou mais implícitos ou mais explícitos na área da violência ou na área da sexualidade. E falando especificamente da sexualidade, o nosso desafio, né, como igreja, e como famílias, e como escola, e como, né, de alguma maneira, comunidade cristã, é, de alguma maneira, equilibrar a nossa abordagem, não pressupondo mal demais, nem bem demais, nem inocência demais na vida das pessoas ao nosso redor. Inclusive, não só entre as crianças na escola, mas entre as próprias pessoas nas igrejas, entre os anciãos, entre os pastores, etc, etc e etc. Né? Se o Nando Moura, por exemplo, estava lá do lado de um coleguinha que mostrou a Playboy para ele, quem sabe o Nando Moura pudesse descobrir que esse coleguinha de 10 anos que mostrou uma Playboy para ele, depois cresceu e se tornou presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia numa associação qualquer, e por acaso tenha sido um dos presidentes visto em motel com puta, por exemplo, né? Pode ser que tenha esse tipo de experiência dentro da igreja. Então não é só entre as crianças, ou pastores, ou professores, ou administradores, ou professoras e professoras da escola, monitores, tem todo tipo de experiência
entre os grupos comunitários, a gente não pode pressupor que todo mundo é devasso e tem experiências horrorosas na sexualidade, mas também não pode pressupor que é todo mundo santinho porque é da igreja e não há problemas e não há defeitos. E aí tem que aprender a tratar essa questão da sexualidade, não excitando as paixões e curiosidades carnais, mas tentando trazer um pouco de maturidade para que as pessoas possam ter um pouco de ferramenta para banir um pouco essas investidas do inimigo sobre a alma, né, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, através de conteúdos aí de pecado sexual. Beleza? Então esse foi o meu recado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.